278ª reunião plenária da 17ª legislatura, de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020. 279ª reunião plenária ordinária da 17ª legislatura. 45ª reunião plenária da 4ª sessão legislativa de 2020. 20ª reunião plenária ordinária da 4ª sessão legislativa, 13 de outubro de 2020, 15 horas e 15 minutos. Senhor Rafael Colucci, secretário da mesa diretora, gestão 2020, por gentileza, faça a leitura e votação da ata da reunião plenária 367. Tá bom, toca a ficha então. Expediente. Coloco em votação a dispensa da leitura da ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Coloco em discussão a ata. Os vereadores que desejam discutir a ata, que se manifestem. Coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a ata da reunião plenária número 367. Proposições, na sua totalidade, de 8. Comunicações ao plenário do Executivo Municipal. Veto total ao projeto de lei número 025/2020, de autoria do vereador Márcio Assis Patucci, cuja emenda está assim disposta. Dispõe sobre a obrigatoriedade para que todas as compras e contratações de serviços realizados pelo Poder Executivo no combate da Covid-19 sejam informada à Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Era isso, senhor presidente. O vereador do grande expediente, vereador Evandro Meirelles, declinou do espaço de hoje. Desta forma, nós seguimos a nossa sessão plenária. Eu solicito o tempo da presidência, por gentileza, para fazer algumas notificações na tribuna, e solicito que o Rafael Colucci, secretário, assuma a presidência. Amigos, colegas, público que nos assiste, eu quero falar hoje sobre a audiência pública da LDO, que é o projeto de lei 046/2020, que estima a receita e autoriza a despesa do município. Hoje nós faremos uma audiência presencial, respeitando todas as regras preconizadas nas leis sanitárias. E também estaremos conversando com as instituições, com as associações, com o público, para fazer com que o nosso orçamento seja efetivamente construído junto com a comunidade. E esta construção vai se dar com a discussão nesta audiência pela Câmara Municipal de Vereadores, com a comunidade e logo depois com as emendas que serão feitas pelos senhores vereadores. Muitas obras são realizadas pelo orçamento. O orçamento de Passo Fundo é o que dispõe para o pagamento de folha de pagamento, de servidores da ativa, os que estão aposentados, a manutenção de custeio dos nossos ambulatórios,
das nossas escolas, da iluminação pública, a manutenção das vias, de asfaltos, de pavimentações, enfim, é o condomínio da cidade. E o gerente é o prefeito e os fiscais são os vereadores que representam a comunidade. Essa audiência, ela é muito importante. Pois bem, dito isso, às 6 horas se reunimos com a presidência do nosso vereador Alex Neck, presidente da Comissão de Finanças. Quero dizer mais 2 assuntos rapidamente e peço que, se tiver que estender um pouco o tempo, me estenda, por gentileza. Quero dizer aqui, nesta tribuna, o que tenho dito nas minhas falas como representante do parlamento. Quando nós tivemos problema no Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes, houve um movimento dos vereadores aqui nesta casa para encaminhar uma solução. Quando nós tivemos uma questão dos autistas, fizemos uma reunião dos autistas, com a ALMA, com o Executivo, com a Secretaria de Educação, resultou na construção, do início da construção da Escola Olga Caetano Dias. Quando nós tivemos o problema dos trilhos, que estavam lá alarmando, dando problemas, a Câmara Municipal de Vereadores, através do mandato do vereador Rude, foi lá em Brasília, fez a articulação, avançou tudo? Com certeza não. Avançou muito, avançou bastante a discussão. Quando nós tivemos nesta casa o debate do aeroporto municipal, Santo Ângelo perdeu a verba. Santo Ângelo simplesmente perdeu a verba. Não é diminuiu, protelou, perdeu a verba. Foi Santo Ângelo, não foi Passo Fundo. Passo Fundo, com uma articulação do vereador Paulo Neck e com o restante da comissão, mas eu cito ele, que é o presidente, juntamente com Alceu Moreira, juntamente com outros líderes lá de Brasília, consolidaram a garantia do projeto do aeroporto para que se mantivesse ali na questão do projeto. Está saindo a autorização das obras. Evidente que não foi somente a Câmara, foi as instituições empresariais, foram os partidos, foi o prefeito, mas quero dizer que a comissão do aeroporto funcionou. Pois bem, quando o projeto guardião das câmeras de vigilância precisavam de dinheiro, foi nesta casa que o Kiko, grande empresário da Única Alimento, consolidou mais de 1,5 milhão para que o município fizesse a construção e a viabilização desse projeto. E tem mais. Quando houve o risco de se perder a fazenda da Brigada Militar, foi o mandato do vereador Fernando Rigon, que conversou, que articulou através da sua presidência. E eu poderia aqui citar cada ação de cada vereador e ações de todos os vereadores. Então, hoje, quando eu vejo políticas públicas dos animais pela Câmara Municipal de Vereadores, pelo mandato do Rafael, todos nós nos sentimos contemplados. Na questão da leitura, dos livros doados, entregas às escolas, através do mandato do vereador Leandro, através dos tênis doados para centenas de crianças, através do mandato do vereador Ronaldo Rosa. Quero concluir dizendo o seguinte: não é fácil a peleia. Às vezes, nós somos julgados pelo que não fizemos e não pelo que foi feito. Construção, ampliação do aeroporto, ela é com certeza uma necessidade de toda a região de Passo Fundo. E se só demorou porque a verba continuava carimbada. Porque se tivesse acontecido com Passo Fundo o que aconteceu com Santo Ângelo, essa história já estava morta e sepultada há 3 anos atrás. Esta é a verdade. Eu quero, então, convidar para o pessoal hoje à noite na nossa audiência, e quero, antes de ir para a mesa, pessoal, dizer que nós recebemos com muita tristeza o falecimento do
sargento Luiz Fernando. Mãe do nosso colega aí, do nosso ex-colega Jeppe. Um rapaz extraordinário, com um trabalho dedicado a vida inteira para a segurança, a vida inteira para as crianças, para a juventude. E eu me lembro, Alex, que em dezembro de 2018, quando eu me recuperava da minha cirurgia, eu estava caminhando na Moron, mas meio devagarinho, que fazia uns 2 meses que eu tinha feito a minha cirurgia. E o Luiz Fernando me encontrou, e a alegria que aquele rapaz demonstrou ao me encontrar caminhando, ele disse assim: Saul, coisa boa te encontrar assim caminhando, que no presente de Natal para a gente. Hoje, quando eu recebi a notícia, a gente se compadece, porque na verdade é um jovem, né, com 50 anos de idade, com 50 e poucos anos de idade, um cara cheio de vida, cheio de contribuição para a sociedade. Em nome da presidência da Câmara, a gente dá um abraço em toda a família, em todos os amigos e principalmente a corporação da Brigada Militar, que perde no meio do combate um grande guerreiro. Muito obrigado. Vamos lá então, audiência às 6 horas da tarde, o Alex será o nosso timoneiro, aí, né, timoneiro, e vamos seguir a nossa sessão plenária, colocando os óculos aqui. Vamos à comunicação de líderes. PSC. Vereador Renato Tchecker tem o tempo regimental de 3 minutos. Não te estica aí. Puta que pariu. Senhor presidente, Saul Spinelli, dá uma boa tarde aqui para os demais colegas vereadores, comunidade que está aqui presente. Temos aqui o Campos, né? Tarzan, Cláudio, nosso amigão aí, fiquem bem à vontade, que é o César, irmão. Mas eu venho aqui nessa sessão de hoje, todos sabem do pedido de informação que esse vereador aqui fez. E até agora, vereador Rufo, estou indignado. A população passofundense está querendo saber aonde que foi investido os milhões que veio do governo federal para o combate do coronavírus. Gente, já venceram os prazos. Agora, através do sistema, a Câmara vai enviar novamente para o Executivo para novamente fazer essa cobrança. Aonde é que está uns dizem que é 27 milhões, outros dizem que é 29 milhões. Eu acredito que essa casa aqui, ninguém vai apoiar esse descaso que o nosso Executivo está fazendo para a nossa população. Aqui ninguém está de brincadeira. Aqui ninguém está de brincadeira. A nossa cidade de Passo Fundo foi lesada com esse coronavírus. Passaram para a nossa comunidade, através da mídia de Passo Fundo, o maior terror para os nossos empresários da nossa cidade de Passo Fundo. Que foi uma quebradeira, uma avalanche de empresários quebrados por causa do fechamento do nosso comércio na nossa cidade de Passo Fundo. Aqui ninguém está de brincadeira. O povo de Passo Fundo quer saber aonde é que estão esses milhões de reais, Cláudio. Radialista da nossa cidade. O povo quer saber, não se calem. Vocês, radialistas, não se calem perante a nossa população. Queremos saber onde é que estão os milhões de reais, só isso. Ou não sabem dizer para a população aonde foi colocado esses milhões? A gente quer que esses milhões
fosse investido ao combate do coronavírus. E já venceu o prazo e não veio o nosso pedido de informação. Onde foi investido os 27 milhões ou 29 milhões, que ninguém sabe. Parece que está debaixo do colchão esse dinheiro, que ninguém quer saber onde é que está. Só isso que nós queremos saber. Ninguém está duvidando de nada. Só queremos saber da verdade. Obrigado, senhor presidente. Seguindo a comunicação de líderes, bancada do MDB. Declina. Bancada do Democratas. Vereador Fernando Rigon dispõe de 3 minutos regimentais. Boa tarde, presidente, colegas vereadores. Queremos aqui hoje comunicar, né, e agradecer a Dani Zanata, né, que deixou nossa equipe agora semana passada. Queremos aqui dar as boas-vindas ao nosso novo colaborador, o Vini Zardo. Seja bem-vindo à casa. Vai fazer política, é uma coisa boa, uma coisa do bem. O Rogério Mandelli já faz alguns dias que está conosco aí, também seja bem-vindo. Já está trabalhando, mas não tínhamos falado na tribuna. Mas eu quero complementar aqui a fala do nosso presidente e citar algumas outras coisas que foram importantes também, acho, nesses 4 anos, né? O debate aqui sobre a reforma da Previdência, houve 2 audiências públicas. O debate que foi trabalhado aqui pela Assembleia Legislativa, a questão de doação ao Fundica. A participação do DEM, muito capitaneado pelo nosso presidente Patrick Cavalcante, o qual trouxe aqui o ministro, na época ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, veio despachar aqui na Câmara de Vereadores, mostrando a importância dessa casa. Sempre destacamos, senhores vereadores, de que passa por aqui. Eu sei que muita gente não gosta, mas tudo o que foi falado pelo presidente e tantas outras coisas, passa por aqui, é debatido aqui, é encaminhado por aqui, né? Tanto que tentando hoje mais de 300 e poucos candidatos a vereadores que querem fazer parte desse projeto. Se não fosse bom, se não tivesse a importância que tem, tenho certeza que não teríamos tanto candidato. Então queremos aqui reforçar o que o presidente nosso disse, Paulo Spinelli, de que vamos continuar com certeza o debate, acompanhamento das obras, do início das obras do aeroporto. Muita gente torceu contra, para dar contra, mas vai sair. Infelizmente, pessoal, os secadores de plantão, algumas pessoas aí que disseram que vai sair. Não talvez como se queria, né? Talvez não com a velocidade que se queria, mas vai sair. Então, pessoal, quem torce contra Passo Fundo vai se danar, porque Passo Fundo cresce, Passo Fundo tem uma grande Câmara de Vereadores e vai, com certeza, no ano que vem ter de novo, talvez com alguma renovação, mas os nomes que são colocados mostra o quilate que vai ser a Câmara de Vereadores. Mostra a disputa acirrada que vai ser com todos esses candidatos que temos. E que vençam melhor, que vençam as pessoas que realmente têm propostas, aquelas pessoas que querem fazer alguma coisa para Passo Fundo. Aqui é o lugar, aqui vai ser debatido, com certeza o ano que vem de novo vai ser um ano de grandes debates, temos muitos assuntos para serem debatidos, assuntos que ficaram para trás esse ano. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Fernando. Uso da palavra agora, vereador Alex Necker, bancada do PCdoB. 3 minutos regimentais à sua disposição, vereador. Não tinha ninguém? Presidente, colegas vereadores, pessoas que comparecem ao plenário para acompanhar a sessão na tarde de hoje. A minha manifestação, ela trata de um tema que foi objeto de análise por vários economistas durante esse final de semana, em especial pela imprensa nacional. Vereador Eloy, o mês de setembro deste ano, vereador Rufa, registrou a maior inflação dos últimos 17 anos. E isso tem refletido diretamente
na vida das pessoas na cidade. Todos nós aqui que andamos nas ruas, que dialogamos com a população, temos sentido a dificuldade que a comunidade tem enfrentado para garantir o acesso aos itens mais necessários para o seu dia a dia, vereador Rufa. O índice de inflação nos alimentos, vereador Valdo, tem impactado e muito na vida das pessoas na nossa cidade. E, lamentavelmente, o que nós temos assistido é que o governo federal está de braços cruzados. Parece que o povo foi entregue à própria sorte. O Brasil tinha deixado o cenário internacional da fome, voltou a figurar no mapa da fome. E agora, a cada dia que passa, a população gasta mais, vereador Colucci, para adquirir os itens necessários para a sua vida diária. Lamentavelmente, o que nós escutamos do ministro da Economia é que ele vai aguardar o processo eleitoral para tomar alguma medida. Ou seja, pelos próximos 30 e poucos dias, o governo federal não tomará nenhuma medida para resolver o problema da fome da população brasileira. E eu não falo aqui sozinho. Tenho certeza que a grande maioria dos colegas, vereadora Lalana, tem constatado essa dificuldade no seu diálogo com a comunidade no dia a dia. Não são poucas as famílias que estão vivendo com aquilo que está muito aquém do necessário no seu dia a dia. É preciso, vereador Tiaquinho, o senhor que defende o governo federal e o presidente Bolsonaro, que este governo tome medidas para que a família e o povo brasileiro possa voltar a ter emprego, renda e, consequentemente, a alimentação necessária para o seu dia a dia. Era essa a nossa comunicação, presidente. Obrigado, vereador Alex. Comunicação de líderes, bancada do PTB. Vereador Aristeu da Lalana. Senhor presidente, comunidade de Passo Fundo. Senhor presidente, eu venho aqui nessa tribuna hoje para trazer uma mensagem de tristeza, vereador Rufa, vereador Eloy, e que quando o cara liga a televisão, passei 20 anos da minha vida dizendo que nesse país, se não mudar as leis, não adianta mudar os homens. E casualmente eu tenho visto coisas absurdas acontecer no nosso país, contra o nosso povo, contra as pessoas de bem, contra os homens dignos, contra a segurança pública, vereador Patucci. Do que acontece nesse país? Cria-se uma brecha sempre na lei para que a bandidagem leve vantagem. E agora eu estava escutando toda aquela parafernália de policiais que quem que paga essa conta? O povo. Todo esse dinheiro gasto para caçar mais um marginal, simplesmente porque alguém solta alguém que tem que cumprir 25 anos de cadeia, dá um canetaço, estão acima do bem e do mal. E eu não tive a oportunidade, vereador Alex, de escutar hoje de meio-dia, mas se não me engano, foram mais de 50 pessoas que foram soltos do mesmo jeito. Eu estou errado ou não? Se eu estou errado, me desculpe, porque eu não consegui ouvir direito o que estava dando hoje no Jornal Nacional, hoje ao meio-dia. Então isso é um absurdo. O que um homem comum, que tem os seus direitos de ser prefeito, tem que ser juiz, tem que ser delegado, aí dá um canetaço e solta um bandido condenado, e agora está toda a polícia brasileira atrás dele de novo. Então isso
O que acontece com as pessoas comuns? Imaginem o cidadão, pagador de imposto, o cidadão de bem, que vê um cara de dentro da cadeia comandar tudo, a bandidagem que comanda, e daí chega lá, no lugar mais alto da justiça brasileira, e o cara simplesmente é solto. É solto, e dali 5 minutos já sai da cadeia, né? E some. Some. E aí o dinheiro do povo vai aí. O dinheiro dos trabalhadores vai aí. Combustível, o trabalho dos policiais vai tudo por água abaixo, né? E eu, sinceramente, estou cansado com isso. Obrigado, senhor presidente. Bancada do PP, declina. Bancada do PDT, declina. Cidadania, declina. Bancada do PSD, ausente. Bancada do Republicanos, declina. Solidariedade, vereador Ronaldo Rosa, dispõe do tempo regimental de 3 minutos. Boa tarde, presidente Rafael Colus, que está coordenando os trabalhos, demais colegas vereadores, público presente aqui no plenário, quem nos acompanha através da TV Câmara, nossa boa tarde. Saudação especial ao seu Orlando Spainenberg, que está aqui hoje acompanhando nossa sessão. Seu Orlando, uma satisfação vê-lo, juntamente com o Júnior Spainenberg. Depois mais vai ter essa questão do Parque da Gare, né, que nós já tivemos muitas oportunidades de conversar através das redes sociais. Você sabe muito bem qual a minha posição pessoal, né, com relação a esse tema, mas claro que aqui a gente fica numa situação um pouco delicada, né, e não é justificativa, mas como líder do governo na Câmara, né, é sempre bom a gente se colocar no lugar da outra pessoa, né, como líder do governo na Câmara, eu muitas vezes tenho que defender a posição do governo, né, sou líder do governo, e muitas vezes, então, a minha posição pessoal fica em segundo plano, tendo em vista o desejo da maioria daqueles que estão hoje no governo. Mas, com relação ao Parque da Gare, deixo bem claro que a minha posição, que eu também sou pela reabertura do Parque da Gare, já há bastante tempo a gente vem tratando desse tema, inclusive com o Poder Executivo, que está tendo uma cautela com relação a esse tema, tendo em vista que todos os cuidados foram tomados até agora, para que a gente não tenha aqui um grande fluxo de contaminação, com relação ao Covid, e certamente quando abrir o Parque da Gare, não resta dúvida nenhuma, nós vamos ter lá 5.000 pessoas no Parque da Gare, né? Então, se está tendo um pouco de cautela nisso, para o feitiço não virar contra o feiticeiro. Muitas vezes a gente tem uma vontade de, e entende, o desejo da gente é esse, né? Eu mesmo estou sentindo muita falta do Parque da Gare, onde ia fazer minhas atividades lá, ia levar as crianças, os filhos para passear, mas se está tendo uma cautela aí justamente, não para prejudicar a população, nem para prejudicar ninguém, mas para preservar essa questão da área da saúde e evitar que as pessoas venham a se contaminar. Mas eu acho que é um tema, sim, importante que nós temos que discutir hoje através da moção que está aí, do vereador Renato, porque eu acho que é discutindo que a gente chega num denominador que seja melhor para todo mundo. Talvez a gente reabra o Parque da Gare, né, tomando todos os cuidados que a gente já sabe que tem que ser tomados, talvez até limitando ali, já que tem guarda armada lá no Parque da Gare, limitando até o fluxo de pessoas, mas gradativamente a reabertura talvez seria, um meio termo seria a saída. Presidente, eu quero 5 minutos da comunicação urgente e importante do líder do Solidariedade. Concedido, vereador. Bom, dito isso, eu queria falar um pouquinho, que não deu tempo de falar nesses temas aqui, no meu grande expediente, que foi na semana passada, em virtude que a gente tinha realmente um grande número de assuntos para tratar. E eu fiz um apanhado aqui, que nesse período de pandemia, que foram em torno de 4 a 5 meses, em que a Câmara mudou o seu rito de funcionamento, né, mudou a nossa rotina aqui, sessões online, reuniões online, sem aquela presença
cotidiana, diária, pela parte da manhã e da tarde no Legislativo, mas dizer para a população que, mesmo assim, durante esse período, foram muitas proposições encaminhadas pelo nosso gabinete, que eu gostaria de lembrar algumas só durante o período de pandemia, só nesses 4, 5 meses, para mostrar para a população que isso não impediu em nada que a gente continuasse fazendo o nosso trabalho aqui na Câmara de Vereadores. Quero lembrar aqui que a gente foi autor de uma moção aqui no Legislativo em repúdio ao governo do Estado por não ter prorrogado o prazo de pagamento do IPVA, que é um imposto que, conforme o veículo que você tem, né, varia o valor de acordo com o ano, com o motor do carro, enfim, mas é um veículo que é um imposto para quem tem veículo, realmente, às vezes, aperta a pagar, né? E como todos tivemos redução nos seus vencimentos, nos seus ganhos nesse período de pandemia, né, todo mundo foi prejudicado de uma certa forma, seria sensível por parte do governo do Estado não aliviar, né, mas prorrogar, passar para mais adiante para que a população pudesse ter mais condições de pagar. Então, encaminhamos essa proposição. Infelizmente, o governo do Estado não deu atenção para isso, porque não foi só a Câmara de Passo Fundo, outras câmaras também apresentaram isso, mas não foi o suficiente para sensibilizar o governo, e o IPVA foi cobrado normalmente pelo governo do Estado. Também apresentamos nesse período um pedido de reforço ao Executivo Municipal para auxiliar nas demandas do setor de TBI da Secretaria de Finanças, devido ao aumento de pedido de guias de pagamento, e o pessoal de imobiliárias, corretores, estavam nos procurando, dizendo que estava tendo muita dificuldade para emitir a guia do ITBI, que é um imposto importante para o município. E aí nós articulamos, aí, junto com a Secretaria de Finanças, e junto também com outros órgãos do Poder Executivo, e houve esse reforço, e agora a informação que a gente tem é que o setor de ITBI da Prefeitura está funcionando muito bem, as guias estão saindo dentro do prazo esperado, e esse problema foi resolvido. Então, um problema que a gente conseguiu resolver no período da pandemia. Também uma outra ação importante do nosso mandato, nesse período de 4 meses aí para trás, foi a Feira do Artesanato, que é realizada na Praça Marechal Floriano, ali em frente à Gare. Uma das mais tradicionais feiras aqui da nossa cidade, onde os artesãos produzem os seus produtos e não estavam conseguindo comercializar porque estavam impedidos de fazer a Feira do Artesanato. Se aguardou um certo período e depois a gente começou a reivindicar, vereador Valdo, junto ao Executivo, que se liberasse os artesãos para que eles pudessem voltar a trabalhar. O ganho deles é mínimo, por produtos que eles produzem, mas aquele ganho mínimo, 4, 5 meses sem vender nada, estava, inclusive, já deixando muitas famílias em situação delicada até de sem alimentos dentro de casa. E nós conseguimos, junto com uma comissão da Feira do Artesanato, dos artesãos aqui de Passo Fundo, sensibilizamos o Poder Executivo e a feira foi retomada. Então, felizmente, os artesãos da nossa cidade já estão novamente expondo ali na Praça Marechal Floriano. E aqui eu quero agradecer a Associação dos Artesãos e Artistas Plásticos de Passo Fundo, que nos procuraram, né, e acreditando que a gente podia fazer, sim, essa interlocução, e a gente conseguiu fazer com um resultado positivo no final. Quero também dizer que a gente apresentou aqui, juntamente com a OAB, que é a Associação dos Advogados, subseção aqui de Passo Fundo, um pedido para que o Poder Judiciário pudesse retomar os prazos na questão da tramitação de processos no Poder Judiciário. A gente entende período de pandemia, mas tem muita gente aguardando uma resposta do Poder Judiciário para processos que estão tramitando já há anos, não é desculpa agora da pandemia. E nós, então, juntamente com a OAB aqui de Passo Fundo, estivemos à frente de um movimento onde pressionamos o Poder Judiciário pela retomada dos prazos dos processos judiciais. E também pelo atendimento gradativo de forma presencial, o que também acabou surtando ou resultando pontos positivos aí para a classe dos advogados e também para quem aguarda uma manifestação do Poder Judiciário. Então foram muitas ações, mesmo no período de pandemia não deixamos de trabalhar, continuamos trabalhando, atendendo a nossa população, defendendo os mais diversos interesses da comunidade, pensando sempre no bem comum e felizmente conseguimos isso nesse período. Muito obrigado, senhor presidente. Beleza, vereador Ronaldo, terminando a comunicação de líderes, vamos entrar agora para a comunicação de vereadores. Primeiro vereador inscrito, vereador João dos Santos.
Ausente. Vereador Gleison. Declina. Vereador Evandro Meirelles. Declina. Vereador Edson. Declina. Vereador Cláudio Luiz Rufa. Declina. Vereador Aristeu Dalalana. Ausente. Vereador Alex Necker. Viu? Eu meti ausente no Presidente, nesse último final de semana foi registrado o Dia da Pessoa Deficiente. E nós temos transitado muito pela cidade e dialogado muito com determinados setores que respondem pelas demandas das pessoas deficientes na cidade de Passo Fundo. E registramos aqui a importância desse segmento, que muitas vezes não é visualizado pelo conjunto da população, não é atingido pelas políticas públicas necessárias, e ao mesmo tempo vem tentando se organizar e manter funcionando as suas estruturas que dão apoio ao atendimento dessas pessoas. É o caso da Associação Passo Fundense de Cegos, da Associação Passo Fundense de Surdos, da Associação de Pais e Amigos de Surdos, que aqui na cidade de Passo Fundo desenvolve um trabalho fantástico, que merece sim o registro desta casa, mas que vem já há um tempo, vereador Pedro Danelli, sofrendo com a falta de apoio aos projetos que são comandados por essas associações por parte do Poder Público Municipal. Nós precisamos dialogar no sentido de mudar o entendimento que a administração pública tem com relação à possibilidade de conveniamento com essas entidades. São entidades que cumprem um papel importantíssimo na vida da comunidade passofundense e que, lamentavelmente, em virtude de um marco regulatório que levou muito em consideração as questões que ocorriam nas grandes cidades do Brasil, de desvios de recursos, que materializou uma legislação de cima a baixo que impactou diretamente nessas entidades aqui em Passo Fundo. E isso precisa ser revisto. É necessário que essas entidades possam voltar a conveniar com o município de Passo Fundo e que possam continuar exercendo esse papel que é fundamental no atendimento dessa população, que é uma população que merece e cobra a ação do Poder Público Municipal através de políticas públicas. Era essa a nossa comunicação, presidente. Dando sequência, comunicação de vereadores, vereador Valdeci de Moraes. Declina. Vereador Saúl Spinelli. Vereador Rudimar dos Santos. Declina. Vereador Ronaldo Rosa. Novamente, comunicação de vereadores. Declina. Vereador Roberto Gabriel Tozon. Ausente. Vereador Renato Orlando Checker. Chequinho. Volto aqui nessa tribuna. Hoje não precisa nós ter muita pressa, né? 3 dias de feriado, né, Cláudio? Vamos trabalhar até às 9 hoje. Seja bem-vindo aqui o Orlando Júnior Spandenberg e o seu pai, o seu irmão. Depois nós vamos discutir sobre essa moção nossa de reabertura da GARI. Tudo funcionando. Está liberado. Manifestação, carreata, adesivaço. Mas a GARI, o Covid-19 está lá. Eu não sei em que lugar, mas em algum lugar está lá. Porque daí o pessoal não vai ali, mas vai ali para cima um pouquinho na Santa Terezinha.
Passei lá esse dia, tinha umas 1000 pessoas em Santa Terezinha, que a Praça de Santa Terezinha é mais ou menos umas 20 vezes menor do que o Parque da Gávea. Mas é a ideia do nosso executivo, o que vamos fazer? Isso aí está mais para o lado de um castigo do que por uma ideia. Mas o vereador veio aqui dizer que este vereador aqui, o vereador que apoia o Bolsonaro. Mas é claro que eu apoio o Bolsonaro. Eu quero saber daqui algum colega que não apoia o Bolsonaro aqui hoje. Quem não apoia o Bolsonaro, vem aqui. Vem aqui e fala nessa tribuna aqui. Como não apoiar o Bolsonaro? Se você olha para baixo, vê um monte de lixo, um monte de caco, um monte de ladrão. Tentando assumir o lugar do presidente Bolsonaro. Aí você olha pro lado, um monte de caco, um monte de lixo, um monte de ladrão, querendo pegar o lugar do presidente Bolsonaro. Aí você olha para trás, um monte de caco, um monte de lixo, ladrão, político sem vergonha, querendo assumir no lugar do Bolsonaro. Como não apoiar o Bolsonaro, gente? É a nossa esperança de salvar o Brasil na mão desses bandidos. Aí você olha para cima, sobrou para cima, né? Um monte de lixo que já se foi, que ajudaram a roubar o nosso povo brasileiro. Que daí está pagando tudo no inferno. Porque o sujeito, o político principalmente, que ganha 30 mil reais, 40 mil reais por mês, e ainda roubar, aí a gente vai exigir o quê? Daquele trabalhador, muitas vezes, que não consegue comprar um botijão de gás no final do mês. Então, por isso que eu não apoio canalha. Porque foi tudo desvendado, vereadores. Colega, foi tudo... esse lava-jato mostrou toda essa cambada de ladrão. Esse Bolsonaro, olha o que ele está fazendo diante dessa pandemia. Pois é, né, vereador? Um monte de desemprego, né? É porque a Dilma ou o Lula deixaram o Brasil só com uns 20 milhões de desempregados, né? Agora, diante dessa pandemia, que não estão querendo deixar o nosso presidente governar, ainda sobra os críticos de plantão para dizer que o presidente Bolsonaro está ruim. Bom mesmo era quando estava nas mãos dos bandidos. Aí estava uma maravilha. Chamando o último vereador inscrito, vereador Rafael Colucci, declino do uso da palavra. Vamos entrar na pauta, que está sem matéria. Convoco os vereadores para a ordem do dia. Vereador Miguel, vamos dar a ordem do dia, para que o senhor possa... Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanham pelas redes sociais, foi chamado aqui pelo presidente em exercício, o vereador Meirelles, para o projeto tampão, para que tudo se organize, para que os vereadores que não estão ainda se aproximem da ordem do dia, tudo tranquilo. Não na mesma linha do vereador Tchequinho, já que todo mundo sabe que nós somos contra os extremos, nem de esquerda, nem de extrema direita, mas eu tenho que concordar com ele. Eu quero saudar o meu amigo Orlando Spanenberg e o Júnior, que se fazem presente, que passou onde a gente vê algumas situações que a lei ela é igual para um, diferente para outros. Está aí o Cláudio e o Humberto, que são nossos companheiros, estão nos acompanhando diariamente. A respeito da Gari fechada, a pandemia está aí. E eu acredito que a pandemia ela aconteceu somente até começar o período eleitoral. Hoje não existe mais pandemia. A Gari continua fechada. Alguns estabelecimentos comerciais abertos, outros fechados. Essa vigilância
que aborda nos bairros, nas vilas, aniversários, aglomerações. Só que uma das coisas que eu não entendo, e como policial eu gostaria que alguém me explicasse, é que lá no bairro, uma festa de aniversário não está podendo. Só que ontem de noite eu passei num estabelecimento comercial aqui no centro, eu acho que tinha mais ou menos umas 500 pessoas, todas sentadas, sem máscara, bebendo. Então, nesse estabelecimento não existe a fiscalização. Um estabelecimento para cima, 100 metros para cima, ele é obrigado a fechar as suas portas às 23 horas. Porque às 23 horas e 5 minutos está lá a fiscalização. O que é colocado no alvará, nós não entendemos, é lancheria, é bar, é restaurante. Agora, o que eu não entendo, e eu acredito que muitas pessoas não entendem, é que você passando nesse estabelecimento comercial, que eu convido a todos hoje, amanhã, que passe por ali, são 500 mil pessoas aglomeradas bebendo sem máscara. Então, essa pode. Agora, se você fizer um encontro lá no bairro, lá na vila, de aniversário, de repente tu é surpreendido pela Brigada Militar e pela Secretaria de Segurança Pública, dizendo que você pode parar, que não pode aglomeração. Aglomeração para uns pode, para outros não pode. O vírus existe para esse e não para aquele. O que está acontecendo? Eu passei na Gare ali, existe aquelas fitas de isolamento para não entrar. Em compensação, ao lado, as pessoas adentro igual. É um lugar onde as pessoas poderiam ir, é ar livre. A praça não é fechada. Ah, mas para evitar aglomeração. Mas aglomeração no centro, no restaurante. E o restaurante da Gare. Classe A, todas reunidas. Que é muito bom. Eu ainda não tive o privilégio de conhecer esse estabelecimento, que é muito bom para Passo Fundo. É a geração de emprego, é a geração de renda, é o nosso turismo. Agora, ali pode. O Júnior não pode. O Maurício Casarão não pode. Para baixo, pode. O que está acontecendo? Ou pode para todo mundo, ou não pode para ninguém. Ou o vírus ataca todos, ou o vírus não ataca ninguém. Porque nós estamos aí fazendo a nossa caminhada, eu estou fazendo a minha caminhada, estou sendo muito bem recebido, com o vírus, com todas as medidas protetivas. Agora, nós queríamos saber da igualdade. Da igualdade. Convido os senhores para que compareçam no centro de Passo Fundo e vejam as aglomerações. Não de 50, não de 100, 200, 300, 400 pessoas, unidas, bebendo na mesma mesa, 4, 5, 6 pessoas. Só que no outro estabelecimento não pode, às 11h05 tem que fechar. Porque senão a fiscalização pega. Ou o vírus ataca todos, ou a fiscalização é para um ou é para outros. Que nos explique, apenas que nos explique, qual é a diferença dele. Concedemos os 5 minutos da comunicação urgente e importante de líder ao vereador João dos Santos, do PSB. Senhor presidente, senhores vereadores, também o público presente, nosso boa tarde. Viemos a essa tribuna aqui para falar um pouco das coisas que acontecem no dia a dia, tanto da nossa comunidade como no dia a dia de nós todos brasileiros ou de nós todos seres humanos desse mundo, porque o mundo é um só, né? Só dividido em partes, em aldeias, para a gente viver e viver bem. E nós fazemos parte dessas pessoas que querem que o nosso povo viva melhor. E por isso que nós estamos aqui, não é? Concordo em partes também com o vereador Tchequinho. Todo presidente que é eleito, ele é o presidente de todos os brasileiros. Lula já foi o presidente de todos os brasileiros, Getúlio Vargas já foi, JK já foi. Hoje, o presidente de todos os brasileiros se chama Jair Bolsonaro. E eu acho que todos nós
que vivemos no Brasil, todos nós que precisamos trabalhar, né? Precisamos progredir, precisamos que as cidades tenham progresso, enfim, não é? Nós temos que caminhar todos e andar do mesmo lado e torcer para que esse mesmo lado dê certo. Concordo com o vereador Luiz Miguel, a gente não é também de esquerda e nem de direita, não temos que viver extremos, porque amanhã ou depois acontece como já aconteceu, de você colocar a mão no fogo e acabar tendo que se queimar junto, não é? Então, é torcer para que as coisas derem certo. Trabalhar ao lado, incentivar, enfim, não é? E eu confio no nosso presidente Bolsonaro. Tenho certeza de que o trabalho está sendo bem feito, os resultados estão aí e, se Deus abençoar, o Brasil vai chegar aonde todos os brasileiros sonham, com certeza. Bueno, ontem nós estivemos numa grande carreirada lá no Capinzal, carreirada que começou no sábado, né, vereador Rufo? No sábado, teve o domingo e teve a grande final ontem na segunda-feira. E lá, olhando, vi que nós temos que apoiar. Nós tivemos em Passo Fundo, no passado, uma hípica que era orgulho da nossa cidade. Ali gerava emprego, renda, divisas para a cidade, fomentava comércio, enfim. E é isso que nós temos que fazer, porque ele é um esporte que anda meio esquecido. E nós temos que, através de projetos de incentivo à cultura, buscar fomentar esse esporte que anda esquecido, que faz parte da história da cultura gaúcha. O turf é um dos esportes milenares, presidente Saúl Spinelli, mas que chegou ao Rio Grande do Sul junto com a imigração, um esporte de todas as etnias, e eu quero propor, inclusive, nesta casa, ainda antes de nós encerrar essa legislatura, um projeto para colocar esse esporte tradicional da nossa terra no calendário do município. Criar um grande prêmio no aniversário do município, homenageando a cidade, dando oportunidade de divulgar o nosso turf e, com isso, gerar divisas para a cidade. A hípica do Capinzal é uma das mais conhecidas do interior do estado, mas precisa de incentivo do poder público, pois as carreiras de cavalo fazem parte da tradição nossa. Gera emprego, renda, desde o cavalariço, do tratador que cuida das baias, do treinador, do jockey, do veterinário, da agropecuária que vende o trato, do medicamento, enfim. E outros mais que fazem parte dessa cadeia gerada pelos afixados pelo nosso turf. A cancha reta não pode morrer. A hípica do Capinzal tem mostrado que é possível sim manter essa tradição, mas precisa de incentivo do poder público. Precisa, principalmente no que diz respeito à infraestrutura, que vai desde um simples empedramento no acesso, acessibilidade a deficientes, banheiros, porque lá tem esgoto correndo a céu aberto, iluminação, enfim. E o compromisso e o dever do poder público é preservar a cultura e dar condições a quem trabalha, investe, gera emprego e renda e ajuda o município a crescer. Isso fomenta o comércio. Prova é que tinha, hoje eu falando com o seu Nelson lá do Hotel Veneza, nós tínhamos lá 12 pessoas de fora de Passo Fundo que vieram para as carreiras hospedadas lá. Então, isso é uma prova. E é isso que nós temos que fazer. Não eu só como vereador. Todos os vereadores dessa casa pensar junto para pensar no bem da nossa cidade. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Isso aí. Então, agora nós vamos à votação da ordem do dia. Convocamos os senhores vereadores para a ordem do dia. Em discussão e votação. A moção 015/2020, de autoria do gabinete do vereador Renato Orlando Checker, vereador Chequinho. Moção de apoio às pessoas que são favoráveis à reabertura do Parque da Garen na cidade de Passo Fundo. A comissão CCJ deu parecer favorável, relator Evandro Meirelles. Convocamos os senhores vereadores que estão na casa para a votação e discussão da ordem do dia. E já abrimos as inscrições para quem quiser fazer uso da palavra
para discutir, debater e apontar a questão da moção aqui já relatada e que está na ordem do dia. Algum inscrito? Vereador Renato Checker está inscrito, do PSC. Desta forma, chamamos o vereador, que tem um tempo regimental de 5 minutos para fazer uso da nossa tribuna. Lembrando que hoje temos a sessão especial, audiência pública para discussão do orçamento do município. E logo depois dessa sessão faremos a outra sessão plenária, antecipando a sessão de amanhã. Vereador João dos Santos, vereador Renato Checker, palavra do senhor. Obrigado, presidente, mas eu venho então até essa tribuna novamente para justamente agora falar dessa nossa moção de apoio à reabertura do Parque da Gari. A reabertura do parque, um dos maiores parques do nosso estado do Rio Grande do Sul. Talvez tenha algum parecido em Caxias do Sul ou até mesmo na Grande Porto Alegre. E vejam só, o nosso executivo está castigando esse povo, principalmente, que mora aos arredores, que são vizinhos do Parque da Gari. Quero aqui dar os parabéns aqui ao Orlando Júnior Spandenberg. Está aqui com o paizinho dele, Orlando Spandenberg, seja muito bem-vindo aqui com o irmão dele. E o Orlando estava ansioso com essa votação. Tardou aqui na casa, não sei o motivo, mas hoje chegou, né, no tempo para nós ver qual é a ideia, vereador Rufa, dessa praça, desse parque gigantesco, está fechado até agora. Isso passa um pavor, Júnior, para a nossa comunidade, só de passar ali pela 7 de setembro e olhar aquelas fitas como se aquilo ali fosse um terror, aquela praça ali em cima do coronavírus. Então, não tem mais o motivo, não tem mais o porquê sacrificar aquela comunidade ali em cima daquele fechamento que está o Parque da Gari. E o Orlando Júnior Spandenberg falou, mas vereador, a sessão é às 3 horas, não tem como levar o pessoal. Só que o Júnior trouxe aqui para mim um abaixo-assinado com mais de 100 assinaturas de todo aquele pessoal, de toda aquela vizinhança. Está aqui, ó. Daí eu disse, você me trazendo esse abaixo-assinado é a mesma coisa do que essas pessoas estarem aqui presentes nessa votação. Olha o apoio que o Júnior Spandenberg conseguiu trazer aqui, pessoal. Representante do nosso povo, esses 21 representantes que estão aqui na casa. Hoje vamos votar esse absurdo. Vamos ver quem está de acordo com essa ideia de jirico, do nosso prefeito municipal. Porque não é de acreditar, gente. As eleições, a campanha começou aí há 15, 20 dias já teve a adesivaça, aglomeração, né? 300, 400, 500 pessoas, algum com máscara, outros sem. Bem como disse o outro colega vereador aí, barzinhos no centro, e está tudo certo, gente. Tem que funcionar mesmo. A gente sabe que a gente foi enganado aí, isso tudo, 80% foi enganação. Mas não, para Gari continua o nosso executivo castigando. Vocês presenciaram aqui, todo mundo viu, eu fazendo vídeo já há 2, 3 meses, que não tem o porquê um parque daquele tamanho, vereadores. Está fechado. O 7º céu aberto. A Santa Terezinha lá, esse dia eu passei. Gente, o que tem de ruim ali? O pessoal está ali passeando, muitos até mesmo se cuidando. Eu nunca duvidei do vírus. Mas fechar uma praça, fechar um parque, isso é lamentável, gente. Um posicionamento do nosso executivo e com os grandes entendedores do combate do coronavírus, sacrificando um dos maiores parques do nosso Rio Grande do Sul. Ficou lindo, ficou uma maravilha. Que mal tem, vereador, o sujeito ir lá, o cidadão ir lá com a sua família, passear
Teve uns que, quando eu fiz aquele vídeo, que queriam me apedrejar. Mas daí eu olhava lá no perfil deles, não era por causa do parque, é porque eles eram contra eu por causa das minhas opiniões políticas, né? A petezada, aí tá tudo contra. O que você disser que é bom do Bolsonaro, eles vão lá e radicalmente. Esses sim os extremos. Esses sim os extremos, porque hoje, apoiar as ideias do nosso presidente Bolsonaro, eu não vejo extremismo nenhum. Pelo amor de Deus, está muito longe disso. O nosso presidente está mostrando toda a sensibilidade em cima do seu governo, em cima desse coronavírus, vem enfrentando. Ninguém acatou a ideia do nosso presidente Bolsonaro. Tudo contra, tudo... Aí sim veio o extremo, viu? Tudo radicalmente contra. Tanto o nosso prefeito como o nosso governador de estado. Então, pessoal, eu peço aqui o apoio de vocês. Vamos parar com essa frescura, parar com essas mentiras e vamos reabrir o Parque da Gari o quanto antes. Nós convocamos os senhores vereadores que estão na casa para a votação da ordem do dia. Senhores vereadores que estão na casa, a ordem do dia em votação. Justificativa de voto, presidente. Votei favorável porque eu acho que, em partes, o vereador Renato Tchequim está certo. Ela não é uma mentira porque matou muita gente, vereador Tchequim. Mas matou. Qualquer vida é importante. Matou e qualquer vida é importante. Mas eu gostaria de estender aqui ao Orlando, ao pessoal ao redor da Gari, que, como o vereador Luiz Miguel também colocou, alguns podem, outros não podem. E eu acho que a Gari ela é um espaço que contempla o coletivo da cidade, que deve sim ser aberto para que as pessoas possam retomar gradativamente. E o maior cuidado tem que vir de cada um, tem que vir da pessoa. Levar o seu álcool gel, a máscara, enfim. Mas não é privando, eu acho que o espaço de lazer e de conversa com as pessoas, ela é importante também para retomar a vida. Então, meu voto foi favorável. Justificar o voto, senhor presidente. Dizer que eu quero aqui acompanhar a moção do autor, o vereador Renato Tchequim, dizer que é fundamental que a cidade volte pouco a pouco ao normal e, como foi dito aqui anteriormente, né, todos os espaços públicos estão abertos. Praças, os parques. E ninguém conseguiu entender até hoje porque só a Gari que está fechada. Está se vendendo muito a ideia, né, do Parque da Gari, mas infelizmente estão restringindo o acesso à população. Então quero aqui cumprimentar o proponente, dizer também aos moradores do entorno, aos comerciantes do entorno, que a gente lamenta essa postura e a gente espera, a partir dessa moção, aí, chamar a atenção da administração. Queria isso, senhor presidente. Presidente, justificativa de voto. Eu tenho debatido aqui nesta casa que, ao contrário do que alguns pensam, que com falas de tom mais elevado ou com uma verdadeira declaração de amor a quem do governo brasileiro se resolve os problemas da pandemia. Isso não se resolve. A realidade é que a pandemia existe, é dura e atingiu um grande número de famílias na nossa cidade. E isso ninguém esquece. Agora que nós precisamos atingir e retomar um certo caminho, que não a normalidade, porque a normalidade nós não retomamos ainda. Uma certa mudança, com certos cuidados, com um certo zelo com a saúde sua e da outra pessoa, isso é verdadeiro. Penso que o Parque da Gari, se for reaberto, ele deve ser reaberto com os cuidados necessários para que a população possa acessar esse espaço, que é um espaço de convivência, como o próprio vereador Tchequim disse, um espaço muito bonito. Que hoje é bonito, vereador Saul, mas que há dias atrás recebi as críticas desse mesmo vereador por outros motivos, mas hoje é bonito
mas na defesa da moção dele, a análise muda. Mas o meu voto é favorável por entender que nós precisamos criar parâmetros necessários para a vivência da população na cidade, vereador, com os cuidados de saúde. Obrigado. Justificado seu voto, tá bom? Gostaria que o aparte fosse usado para o aparte. Queria justificar meu voto. As falas, as defesas, gostaria que se usasse os tempos regimentais, que todos aqui conhecem muito bem. Queria justificativa de voto também e dizer para o vereador já de início que eu sempre elogiei o Parque da Garda. Não sei onde é que você tirou essa, que eu falei mal do Parque da Garda. Me mostra o vídeo, Sempre elogiei. Acabei de falar novamente que é um dos parques mais bonitos do nosso Rio Grande do Sul e não tem o porquê estar fechado desse jeito. Parece que estão castigando alguém daquela região ali e o povo de Passo Fundo paga a conta. Então quero agradecer colegas vereadores, porque pelo que eu estou vendo ali é por unanimidade. Então aqui está comprovado que o nosso executivo realmente está indo totalmente contramão. Vereador, eu também dou muita importância para a vida, vereador, não é? O senhor falou aqui daqui um pouco, parece que esse vereador aqui está duvidando. Nunca duvidei do vírus. Vereador, Nunca duvidei do vírus. Tá bom. Apenas disse que 80% é mentira. Eu quero só encerrar aqui, dando os parabéns, que a ideia saiu do Júnior Spandenberg. Eu parabenizo pela excelente ideia. Tá bom. E assim nós vimos qual é a ideia dos representantes do povo dessa casa. Tá. Vereador Paulo Neckel. Serei breve, presidente. Eu já quero registrar que eu vou solicitar uma cópia da ata, onde o nosso colega vereador Tchequinho disse: um dos parques mais bonitos do Rio Grande do Sul. Eu vou juntar nos anais da Câmara Municipal de Passo Fundo. Tá bom. Nós cumprimentamos o Orlando que está aí, né, que trouxe 100 assinaturas, né, uma demonstração de movimento legítimo, democrático, e que a Câmara de Vereadores faz esta votação. A votação foi feita. Pessoal, eu gostaria de continuar seguindo com a sessão e anunciar o resultado da votação, se fosse possível. 19 votos favoráveis, nenhum contrário, a moção aprovada. Não tendo mais nenhum assunto a tratar, nós encerramos a presente sessão. Opa! O vereador Alex, sempre o vereador Alex. Tá certo, desculpa, vereador. Vereador Alex Neco, do PC do B, tem 5 minutos regimental para o uso da tribuna. Presidente, rapidamente, nesses 5 minutos que o regimento desta casa nos dá direito de utilizar e que é prerrogativa do vereador usar ou não. Eu não estou rompendo o acordo que nós construímos porque me disseram que seria na segunda sessão em virtude de nós não atrasarmos a audiência pública. Eu venho tratar de 2 temas. Primeiro, parabenizar a organização das pessoas que fizeram o abaixo-assinado, porque é isso mesmo. Num Estado democrático de direito, as pessoas têm direito a se organizar, a defender as suas ideias e a apresentar suas colocações, e isso deve ser sempre valorizado. Sempre. Se feito de forma respeitosa e com diálogo, não importa, vereador Patucci, que eu concorde ou não com essa opinião. O que importa é a gente saber viver numa democracia e entender que existem pontos diferentes. Segundo, eu queria reforçar aqui o convite à comunidade para a nossa audiência pública de logo mais às 18 horas e, ao mesmo tempo, reforçar o convite aos demais colegas vereadores. Porque esse é um momento importante. Essa legislatura debaterá pela última vez a lei orgânica, a lei orçamentária anual nessa legislatura. Nós teremos um processo eleitoral agora no próximo dia 15 de novembro e que provavelmente mudará esse cenário de vereadores eleitos para o próximo período. E também lembrar aos colegas vereadores que nós temos o período de apresentação das emendas impositivas. E aqui eu queria tranquilizar os colegas vereadores, porque foram vários que me procuraram, sobre
a questão da emenda impositiva durante o período eleitoral. O parecer da nossa Procuradoria é de que está ressalvado o direito do vereador fazer a sua emenda impositiva, desde que não utilize essa ideia, essa proposição, como algo a ser apresentado no processo eleitoral como uma proposta ou como uma defesa do seu mandato. Tomando este cuidado, não está proibido e não haverá problema algum dos colegas vereadores fazerem as suas emendas. Ao mesmo tempo, também garantir à comunidade que nós estaremos recepcionando as ideias e as propostas durante os próximos dias e vamos procurar valorizar todas as ideias e todas as sugestões que forem apresentadas na audiência pública de hoje, pelos colegas vereadores e também pela população que, infelizmente, por uma situação ou outra, não pudesse fazer presente na audiência pública, que possa enviar aos seus vereadores ou aos canais da Câmara de Vereadores aqui para que a sua sugestão possa ser anotada. E para encerrar mesmo, presidente, existe um processo democrático que elegeu um presidente nesse país. Isso é um fato. Mesmo que esse presidente flerte com a ditadura e com o processo antidemocrático a todo momento e a cada fala sua. A democracia elegeu o atual presidente. Agora, a democracia, ela não impõe o silêncio e o cabresto àqueles que não concordam com a ação desse governo. E eu continuarei, enquanto me for permitido, pelo povo de Passo Fundo, por aqueles que me elegeram, dizendo aqui nesta tribuna aquilo que considero justo e certo, aquilo que considero legítimo e verdadeiro, discordando de ações que eu não concordo, continuarei fazendo. E não adianta vir aqui gritar, falar alto, achando que isso vai mudar as críticas que este vereador fará a este governo que não tem projeto para o país e muito menos pensa no seu povo. Obrigado, presidente. Vereador Alex Neck, pelo esquecimento. Pessoal, quero fazer uma comunicação que as reuniões de comissões, elas estão sendo realizadas tanto hoje quanto amanhã, independente do feriado. Então, quem tiver reuniões de comissões amanhã, nós teremos inclusive pautas nas reuniões importantes para deliberarem para a próxima sessão plenária. Não tendo mais nada a tratar, encerro a presente sessão, convocando os senhores vereadores para daqui 30 minutos a realização da próxima sessão.